Olá, seguidores do canal 70 vezes 7 Espiritismo. Meu nome é Marcos Rosa e hoje a gente vai comentar com você o livro Violetas na Janela, que foi escrito por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, ditado pelo espírito Patrícia. E sobre o que é o livro Violetas na Janela? Esse livro aborda todo o desencarne e a vida espiritual da Patrícia. A Patrícia desencarnou-se aos 19 anos, vítima de um aneurisma. O desencarne foi repentino. Ela vinha de uma família de espíritas, ela também era praticante do espiritismo, e isso ajudou muito. O livro vai deixar isso bem claro. O conhecimento da doutrina espírita, não só da desencarnante Patrícia, mas também de seus familiares, foi de crucial importância para a vida dela pós-morte e a vida dos familiares. Esse livro, ele traz a história, um romance. No entanto, ele é interessante porque ele nos traz muitos conhecimentos do plano espiritual. Então, ele vai contando a história da Patrícia, mas ele é permeado de muitos detalhes que a gente tem dúvida, e ele elucida para nós aqui. É um livro fino, de 137 páginas, mas de uma riqueza de detalhes que vai matar a sua curiosidade de como é que é a vida depois da morte. Nós temos aqui perguntas como: eu vou me vestir depois que eu morro? Não é? Será que eu continuo bebendo água? Será que eu continuo me alimentando? Eu vou ao banheiro? O livro, então, ele vai contando, né, da ótica da Patrícia, esse desencarne repentino. Ela vai, por merecimento próprio, você vai entender por que aqui, ela vai conseguir já acordar no plano espiritual numa colônia, uma colônia chamada Colônia de São Sebastião, que está acima da cidade de São Sebastião do Paraíso. E aí ele vai dar detalhes como é que funciona a questão da temperatura. Lá é quente, frio, tem inverno, verão, outono, primavera. Como é que é uma colônia? Ele vai falar dessa questão da alimentação, né, que, na verdade, o nosso perispírito, ele não há saltos, gente, não há saltos, não há pulos. Eu era aqui, eu alimentava aqui, de repente eu desencarnei e não alimento mais. Não, é tudo bem concatenado, paulatino, vai devagar, é gradativo. Então você está acostumado a se alimentar aqui, automaticamente você vai se alimentar lá e vai ter suas necessidades fisiológicas, já que se alimenta lá. Mas isso vai num processo de aprendizado, sendo arrefecido, sendo diminuídas essas necessidades serão reduzidas. E depois chega no momento que você vai se alimentar da atmosfera, não vai nem ter necessidade de dormir, né? Isso tudo vai ser muito bem abordado aqui nesse livro, que é imperdível, tira muita dúvida da gente. Então, Patrícia vai conhecer a sua colônia, vão ter os orientadores espirituais, você perceberá, ela vai entender o porquê que ela teve esse bônus de ir para a colônia sem passar pelo umbral, né? Então, é muito bem explicado isso aqui, não é à toa que é um sucesso, né? Veja, e depois tem uma parte muito interessante, que é quando ela tem o merecimento, e a família também tem, a família de encarnados aqui na Terra também tem, vai relatar aqui a visita de Patrícia, do espírito Patrícia, aos seus pais. E aí vai vir toda a angústia que o espírito tem, né? Como é que é? Porque a gente pensa do terrículo aqui, né? Quem está na Terra, que sofre pela morte de um ente querido. Mas como é que é o espírito? O espírito também sofre. Ele está do lado de lá, muitas das vezes vendo o sofrimento da família aqui. E às vezes a família, por falta de conhecimento, não era o caso da Patrícia, que era uma família de espíritas, mas ele relata de algumas famílias que não têm o conhecimento da vida após a morte, do grau de sofrimento do espírito lá. Porque a família, além de ficar emanando as vibrações de dor, que fazem com que o espírito sinta-se mal,
ela também o evoca. Então a família transforma o espírito num grande salvador da pátria. Então a pessoa, dá um exemplo aqui, a menina vai fazer prova, ela pede para o ente querido, por favor, me ajuda a passar na prova. Então, isso não é algo a ser feito, e o nosso livro aqui explica muito bem. Porque muitas das vezes, olha a angústia do espírito lá, que não pode ajudar aqui. Então a gente pensa muito como é que é a vida da gente aqui na Terra pós-desencarne de um ente querido. Mas nós temos que pensar como é que é do lado de lá a angústia sofrida pelo espírito também, que lá está aprendendo a viver no mundo espiritual e ao mesmo tempo tem ligações com o mundo terreno. E ele não quer ver ninguém sofrer. Razão pela qual se devem mandar boas vibrações para o espírito. É aí que vem as violetas na janela. A mãe de Patrícia mandou as violetas mentalmente para ela. E essas violetas foram plasmadas lá na janela do quarto dela. Patrícia que foi viver com a sua avó desencarnada. E lá no quarto da avó dela, né, da casa da avó, ficavam as violetas. E tinha uma mensagem: Patrícia, seja feliz. Olha como o espírito que lá está fica bem melhor do que aquela família que fica aqui sofrendo, achando que o espírito de lá está sofrendo também. E o livro relata uma parte, no finalzinho, em que há espíritos obsediadores, malévolos, que vêm na mãe e fica dizendo assim: olha, a sua filha está sofrendo. O que adianta você ser espírita? Sua filha está sofrendo lá e trazendo angústia para a mãe. E a saída para essa mãe é ela orar para esse espírito e jogar esse pensamento ruim para lá, porque ela é espírita e ela sabe que a vida após a morte, ela não é de sofrimento para quem foi bom aqui. Olha a lei de causa e efeito. E Patrícia tinha sido muito boa, isso ficou muito claro. Então, as ideias ruins que vêm na cabeça, você tem que jogar para lá, para não trazer para o espírito as suas agruras, as suas angústias, as suas aflições. Porque ele está do lado de lá e não pode conversar com você. Então, é um livro indicadíssimo. Ela vai passar a questão, ensinar, ela vai abordar a questão da volitação. A volitação é quando você pode voar. E ela faz a volitação, tem cursos lá. Gente, tem verdadeiros cursos, treinamentos lá no mundo espiritual para aprender a volitar, por exemplo. Né? Existem transportes como aeróbus, que são uma espécie de ônibus misturado ali com um avião para levar os espíritos que não conseguem volitar ou que saem do umbral rumo à colônia. Né? Você também terá essa passagem aqui. Mas voltando na volitação, ela faz esse curso, aprende a volitar, né? Que é voar enquanto espírito. Não é uma coisa que você já sabe. Você tem que aprender ou reaprender, porque você esteve no mundo terreno encarnado e perde essa sua sabedoria aí com relação a algumas coisas, porque a matéria é muito densa, né? Então ela aprende, ela vai volitar tanto no mundo espiritual quanto no mundo terreno, vai falar sobre a questão de atravessar paredes, se pode atravessar paredes, se não pode, como é que funciona. Olha só o tanto de curiosidades. Mas o que fica desse livro é que no mundo espiritual, após o desencarne, é muito semelhante com o mundo terreno. Você tem trabalho, a lei do trabalho. Não pense você que você vai ficar ocioso lá. Lá no mundo espiritual nós temos escolas, em especial na colônia São Sebastião, é até um determinado grau, mas se a pessoa tiver interesse em prosseguir os estudos, ela pode ir para uma espécie de faculdade que ficam nas colônias maiores, como Nosso Lar. Nosso Lar é considerado uma colônia grande, né? Então, e o que se estuda, Marcos? Se estuda o Evangelho, né? As questões morais, filosóficas. Tem outras matérias também muito parecidas com as da Terra, música, matemática, ou seja, como eu estou dizendo para vocês, um plano espiritual é muito parecido com a nossa vida terrena. Tem teatro, foi inclusive uma peça da obra de Emmanuel, Renúncia, que foi passada ali.
Você tem lá uma espécie de moeda chamada o bônus hora. Então, ao trabalho dos espíritos, eles recebem bônus hora. Você tem hospitais, laboratórios onde são produzidos os remédios, por exemplo, para acalentar aquele espírito viciado em drogas que foi para o plano espiritual. Tudo é magnetizado na água. E aí até se indagam aos cientistas do plano espiritual, mas isso não vai para o plano dos encarnados? Vai. Quando é o momento certo, inspira-se alguém aqui a descobrir um remédio que, baseado no que fora descoberto no plano espiritual, para acalentar as agruras, por exemplo, de um viciado de drogas. O livro nos traz, então, essa similitude entre a vida terrena e a vida espiritual. Olha, é um livro que há muito eu queria ler e agora, né, tive a oportunidade de trazer para vocês essa leitura que merece uma releitura com certeza. Livraço. Vai aqui a nossa indicação. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe com os amigos e comenta aí comigo se você já leu o Violetas na Janela, se pretende reler ou se nunca leu e foi então incentivado aqui a ler. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.